Queridos irmãos, hoje vamos refletir sobre uma aparente contradição bíblica que, na verdade, revela uma profundidade espiritual. Quando lemos o livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 13, Deus diz o seguinte: Não tragais mais ofertas vãs, o incenso para mim é abominação. Mas, por outro lado, quando lemos em Mateus 2,11, que retrata, traz a história dos reis magos, quando os mesmos trouxeram incenso como presente para Jesus, e Mateus diz o seguinte: E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Pode parecer contraditório. No momento, Deus rejeita o incenso, e no outro ele recebe como honra? Muitos poderiam dizer: olha aí, a prova de que a Bíblia se contradiz. Mas devemos nos lembrar que, ao lermos a Bíblia, não podemos nos focar apenas no versículo ou num trecho de um versículo, mas devemos sempre ler o contexto do texto bíblico. Vamos, em oração, pedir a Deus uma melhor compreensão de sua palavra nesse momento. Senhor Deus, fala conosco nessa hora. Abre nossos corações a receber a tua palavra e remove de nós tudo o que nos distrai e nos endurece. Que o teu Espírito Santo nos conduza à verdadeira adoração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no contexto da condenação de Isaías 1,13, o povo de Israel vivia uma vida de injustiça, corrupção e idolatria. Porém, continuava frequentando o templo, oferecendo sacrifícios e queimando incensos, como se tivesse tudo bem com Deus. Lemos o seguinte, a partir do versículo 11 do primeiro capítulo. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto de holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrada do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viés a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e as luas novas, os sábados e a vocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo reunião solene. Ao versículo 16 ele continua: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Percebemos que aqui, lendo o contexto do texto bíblico, percebemos que o problema não é o incenso, mas sim a hipocrisia do povo de Israel. Eles ofereciam culto, mas viviam como se Deus não existisse. O incenso, símbolo de oração, virou abominação porque não havia um arrependimento sincero. O incenso do Antigo Testamento não é algo proibido por Deus, muito pelo contrário. Foi Ele mesmo que ordenou o seu uso no tabernáculo. Em Êxodo 30 lemos: O Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias,
cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Esse incenso simboliza as orações do povo subindo diante de Deus. Por isso o problema não era um elemento material, mas sim a atitude espiritual. Quando o coração se afasta de Deus, até aquilo que Deus ordenou pode tornar-se repugnante aos seus olhos. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos algo totalmente diferente. Os magos vêm diante do Senhor e o reconhecem que era mais do que um simples bebê. Ele era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então lemos em Mateus 2,11, e, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. A oferta deles tinha um propósito e significado. O ouro, simbolizando a realeza de Cristo. O incenso, simbolizando a divindade de Cristo. E a mirra, apontando para o sacrifício na cruz. O incenso oferecido pelos magos revela o reconhecimento de que Jesus é Deus, uma adoração sincera, uma entrega verdadeira. Aqui o incenso é recebido porque o coração está no lugar certo. Vamos colocar lado a lado Isaías 1 e Mateus 2. O incenso em Isaías era oferecido por um povo sem arrependimento. Em Mateus, o incenso é oferecido como adoração sincera. Em Isaías, o ritual era vazio. Em Mateus, o reconhecimento da divindade de Cristo. Em Isaías, um coração distante. Em Mateus, humildade profunda. Em Isaías, um culto de aparência. Em Mateus, o verdadeiro encontro com Deus. A Bíblia é clara. Deus não rejeita o incenso. Ele rejeita a hipocrisia. Deus não recusa as ofertas. Ele recusa um coração endurecido. É o coração que define se o incenso sobe a Deus como agradável aroma ou se torna abominação. O Novo Testamento mostra que o incenso simboliza a nossa vida diante de Deus. Em Apocalipse 5,8 lemos: as orações dos santos são como incenso diante de Deus. Em Hebreus 3,15, ofereçamos sempre a Deus o sacrifício e louvor. Em Romanos 12,1, apresentei-vos os vossos corpos como um sacrifício vivo. Hoje, nosso incenso é a nossa oração, o nosso louvor, a nossa vida consagrada, nosso arrependimento, a nossa obediência. E a pergunta que fica é: o que estamos oferecendo a Deus? Um incenso sincero ou apenas um ritual vazio? Deus não quer uma aparência religiosa. Quando frequentar o culto, se for sem arrependimento, isso não agrada ao Senhor.
Deus não quer palavras bonitas, mas vida transformada. O melhor incenso é o coração rendido. Deus recebe a adoração sincera. Mesmo que simples, mesmo que imperfeita, se for verdadeira, Ele aceita. Deus quer que a nossa adoração aponte para Cristo. Como os magros, precisamos reconhecer que Ele é Rei, Deus e Salvador. Quando Isaías declara que o incenso era abominação, estava confrontando um povo que fingia adorar Deus sem obedecê-lo. Quando Mateus mostra os magos oferecendo incenso a Jesus, revela uma adoração sincera, profunda e verdadeira. A diferença não está no incenso. A diferença está no coração. Deus rejeita rituais vazios. Deus recebe a adoração verdadeira. Que nossa vida seja um incenso agradável ao Senhor, não apenas em palavras, mas em verdade, arrependimento e fé. Hoje, Deus nos chama a voltar o coração a Ele, deixar de lado qualquer aparência religiosa e oferecer o verdadeiro incenso de arrependimento, entrega, obediência e adoração a Jesus, nosso Rei. Que cada um de nós possa dizer: Senhor, recebe o incenso de minha vida. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante de Tua presença com humildade e gratidão. Depois de termos ouvido a Tua palavra, reconhecemos que muitas vezes temos oferecido a Ti apenas rituais, aparências e hábitos vazios. Perdoa-nos, Senhor, quando o nosso incenso não for de coração. Hoje, nós te pedimos, purifica a nossa adoração, limpa os nossos lábios e os nossos pensamentos e intenções. Que o incenso da nossa vida seja oração, louvor e nossas atitudes diárias subam diante de Ti com um aroma suave, como oferta viva e agradável ao Senhor. Assim como os magos se prostraram diante de Jesus e o adoraram com sinceridade, que assim também nós possamos nos prostrar diante do Teu Filho hoje. Que Cristo seja reconhecido por nós, não apenas com palavras, mas com uma entrega completa de nosso coração e da nossa mente e de nossa vontade. Senhor, transforma o nosso culto, transforma a nossa vida, tira de nós toda hipocrisia, toda falsidade, todo costume vazio. Que nossa adoração seja fruto de arrependimento, fé e amor verdadeiro. Conduza-nos em santidade, que cada passo, cada decisão, cada palavra seja um incenso agradável ao Senhor. Que tudo que fizemos glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Deus e nosso Salvador. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.